irmãos, boa noite, paz seja convosco. Juízes capítulo de número 6, Juízes capítulo de número 6, versículo 1. Hoje é a última quarta-feira do mês de abril e nós vamos aprender mais uma vez sobre o altar. Juízes capítulo 6, versículo 1, o texto começa assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos lá, todo mundo junto? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Todas as vezes que você lê na Bíblia essa frase, e ela se repetiu muitas vezes, todas as vezes que você lê na Bíblia essa frase, pode ter certeza, depois dela só vem tragédia. Em nenhuma ocasião, não existe, não tem nenhuma exceção, em nenhuma ocasião você vai ler na Bíblia assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor e foram abençoados. Não tem, não existe. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor e se deram bem. Não tem. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor e tudo deu certo para eles. Não existe essa possibilidade. Todas as vezes na Bíblia que apareceu essa frase, e não foram poucas, foram muitas vezes, pode ter certeza, lá vem tragédia, lá vem dor, lá vem sofrimento, lá vem prejuízo. Então, primeira lição, olhe para cá, primeira coisa que o Espírito de Deus fala conosco aqui hoje: não escolha, porque isso é uma escolha, é uma decisão. Não escolha fazer aquilo que desagrade a Deus. Se você tem na sua frente um momento de decisão e escolha, pergunte assim: isso vai desagradar a Deus? Isso é mal perante o Senhor? Isso aqui fere a palavra do Senhor? Então eu não vou, porque se eu for pelo caminho mal perante o Senhor, é que pode ser bom perante os homens, mas a pergunta não é se os homens vão se agradar, a pergunta é: Deus vai se agradar? Porque tem muita coisa que hoje o ser humano está aplaudindo e está dizendo: parabéns, é isso mesmo, você tem que ser feliz, é isso mesmo, se te faz bem, vai. Mas essa não deve ser a nossa pergunta: se o homem vai ficar feliz, se os meus amigos vão me aplaudir, se eu vou ser aceito pela sociedade. Não, essa não pode ser a nossa pergunta. A nossa pergunta tem que ser: é mal perante o Senhor? É bom perante o Senhor? Deus não se agrada? Deus se agrada? Então toda vez, escute, toda vez que você vê essa frase, pode garantir, pode assinar embaixo: lá vem tragédia. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Primeira tragédia: tua vida agora não está mais no seu controle. Olhe para cá, tua vida agora não está mais na mão de Deus. Olha o que Deus está falando, olha o que o Espírito de Deus está falando. A partir do momento que a pessoa decidiu fazer o que é mal perante o Senhor, a vida da pessoa saiu da mão de Deus e foi para a mão do inimigo. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? A vida de vocês estava na minha mão, mas agora não sou eu mais, agora é o teu inimigo. O teu inimigo terá domínio sobre ti. Já que você não quis fazer o que é bom perante os meus olhos, já que você não quis me agradar, me obedecer, me ouvir, então a tua vida não está mais na minha mão, tua vida agora está na mão do inimigo. Irmãos, só aqui a gente já podia parar, já basta, Senhor. Lembra quando Davi pecou contra Deus e o profeta bateu na porta dele no outro dia?
e disse: Davi, Deus mandou você escolher 3 castigos, um dos 3. Ele mandou 3 opções para você. Davi tinha feito um ato terrível de soberba, de altivez, de prepotência e arrogância, e no outro dia Deus mandou o profeta na casa dele. Davi, escolha. Deus mandou você escolher um dos 3 castigos. Primeira opção do castigo: 3 anos de fome na terra. 3 anos vocês vão passar fome, vão ter necessidade. 3 meses você vai cair na mão dos teus inimigos. E olha que a opção era só 3 meses. Aqui eles caíram 7 anos. Deus deu para Davi a opção de cair na mão do inimigo 3 meses. 3 anos de fome, 3 meses nas mãos dos teus inimigos, ou 3 dias na mão de Deus. E a gente sabe pela palavra, está escrito assim, ó: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrível. Só que Davi vira para o profeta e diz assim: que caia eu nas mãos do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. Ainda que seja a mão mais pesada do universo, que a nossa vida esteja sempre na mão dEle. Eu vou repetir porque tem alguém que precisa ouvir. Ainda que Deus nos puna, ainda que Deus nos castigue, ainda que Deus pese a mão, é melhor estarmos na mão dEle, porque Ele é rico em misericórdia. Quem entende isso e recebe, aplaude Ele, igreja viva. Aleluia. Fala para o teu irmão: escolha sempre cair na mão de Deus. Fala para ele: não saia da mão de Deus, hein? Irmão, não deixa a tua vida sair da mão de Deus, não. Mas pastor, Deus está pesando. Deixa pesar, é melhor na mão dele do que na mão do inimigo. Mas a situação aqui é o seguinte, ó. Ei, a situação aqui é a seguinte: quando eles desobedeceram, fizeram o que era mal perante o Senhor, Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Não foram 7 dias, não foram 7 semanas ou 7 meses, foram 7 anos. 7 anos de quê? Roubo, tristeza, fuga, prejuízo, morte. Olha o que vai acontecer no versículo 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, ou seja, o inimigo veio e dominou. Tudo que Israel tinha foi dominado pelo inimigo. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Sabe o que o povo teve que fazer? O povo teve que se esconder em buracos, tiveram que largar as suas casas e morar em cova. Olha aqui, está aqui, ó. O povo teve que fugir para as cavernas, tiveram que levantar muros altos para tentar se proteger, e nem assim eles conseguiam. Mas por que, pastor? Escuta, tudo isso por causa daquela primeira frase do primeiro versículo: e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. O inimigo veio por 7 anos e os dominou. Israel teve que fugir para as covas, para as cavernas, e tiveram que fazer fortificações. Mas isso aqui é só o princípio das dores, vai piorar muito ainda. Vamos ver o versículo 3: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente. Ué, pastor, mas não era só os midianitas? Irmão, quando uma pessoa abre a porta para o mal nunca vem sozinho. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se um mal, olhe para mim, se um mal entrar na nossa vida, ele não vai ficar sozinho, ele vai trazer outro.
Os midianitas chamaram os amalequitas chamaram os povos do Oriente, e quando Israel percebeu, eles estavam sendo saqueados, roubados e destruídos por muitos povos. E eu vou repetir, tudo isso por causa da primeira frase do primeiro versículo: e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Estou repetindo isso, sabe por quê? Porque vai que tem alguém aqui hoje que está fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor, e tu sabe que é errado, tu sabe que é mal, mas continua. Os amalequitas vieram junto com os midianitas. Toda vez que Israel semeava, eles aravam a terra, semeava, os inimigos vinham. Olha o que acontecia, versículo 4: e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. Essa guerra de Gaza já, milhares de anos, não é centena não, é milhares, essa guerra com Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem... Irmãos, o inimigo roubava tudo. Roubava a plantação, roubava boi, roubava ovelha, roubava jumento. Tudo que Israel possuía de valor, de alimento, de sustento, o inimigo levava. O inimigo levava. Olhe para cá. Alguém pode pensar assim: mas pastor, isso é uma história antiga, isso aconteceu há tantos anos, há milhares de anos. Por que o senhor está contando isso para nós? Irmãos, isso está acontecendo hoje na vida de muita gente. Isso está acontecendo hoje. Gente que está fazendo o que é mal perante o Senhor, e a vida da pessoa não está na mão de Deus, mas está na mão do inimigo. Gente que está errando com Deus, entristecendo Deus, e a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Gente que está fazendo coisa errada diante de Deus hoje, e hoje a vida da pessoa está na mão do inimigo, e os inimigos vieram, e a vida da pessoa é fugir, e a vida da pessoa é se esconder, e a vida da pessoa é prejuízo em cima de prejuízo. Tudo que você planta você não consegue desfrutar. Parece que a hora que vai dar certo dá tudo errado. Parece que é hora de colher, e o inimigo aparece e leva embora tudo que é meu. Isso não aconteceu só lá atrás, isso está acontecendo hoje. A história se repete todo mês, toda semana e todo dia. A Bíblia é real, a Bíblia é viva, a Bíblia é atual. É como se ela tivesse sido escrita hoje para nós. O inimigo veio e levou todo o sustento. Olha aqui, eles não deixavam nada, irmãos. Eles não deixavam nada, levava tudo. Vai. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. O diabo veio para roubar, matar e... Irmãos, é o diabo que faz isso na vida das pessoas. Essa é a obra do inimigo: roubar, matar e destruir. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui hoje. Jesus disse: ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para te dar vida, e te dar vida com abundância. Então fala para ele: eu quero a vida abundante. Eu vou te obedecer. Aplaude ele. Abre a sua boca e glorifica. Abre a sua boca e dê glória. Versículo 6: assim Israel ficou muito debilitado. Tem uma tradução, a minha por exemplo, ela diz assim: Israel empobreceu, Israel quebrou, Israel faliu, Israel perdeu tudo. Tem aí, você tem essa tradução aí que fala empobreceu? Se tiver, coloca, se não tiver, está tudo bem. NVI, deve ser NVI. Olhe para cá: Israel empobreceu, Israel perdeu tudo. Mas tudo isso por causa da primeira frase do primeiro versículo: e fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Israel empobreceu, Israel ficou debilitado. Está aí,
Assim Israel empobreceu muito pela presença, irmão, porque a desobediência empobrece e a obediência enriquece. Eu vou repetir para alguém entender e receber: a desobediência empobrece, mas a obediência te faz crescer, te faz prosperar e enriquecer. Ei, a Bíblia diz que Isaac semeou na terra que Deus mandou ele semear, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. E o texto diz: e o homem enriqueceu, cresceu e prosperou naquela terra, porque o Senhor o abençoava. Diga comigo: desobediência empobrece, obediência enriquece. Cutuca o irmão do lado e fala: desobediência empobrece, obediência enriquece. Posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? Dá um grito de glória, aplaude ele, dá glória, sacode esse lugar, enche esse lugar de aleluia. Agora escuta, que agora a gente vai entrar num outro momento da história. Até aqui, a primeira frase, olha aqui, a primeira frase conduziu o povo: fizeram o que era mal perante o Senhor. Aí derrota, escravidão, fuga, prejuízo, pobreza, só tragédia. Só que olha o que vai acontecer a partir de agora. Quando o povo estava no fundo do poço, quando o povo já tinha perdido tudo, morando em cova, morando em caverna, sendo roubados dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após, por 7 anos. Olha o que vai acontecer agora. Passa para nós. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, versículo 8, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Levante bem alta a tua mão. Estava tudo dando errado, mas quando o povo clamou, Deus enviou a direção e a resposta. Ei, se tu clamar aqui hoje, vai ter resposta para a tua vida, vai ter direção de Deus para a tua vida, porque esta palavra diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se tem alguém que crê nisso, levanta bem altas as duas mãos e dá uma salva de palmas para esse Deus grandioso, esse Deus que responde, esse Deus de milagres. Fala comigo, estava tudo dando errado, mas o povo clamou. Se tu clamar, Deus muda a tua história. Se você clamar aqui hoje, Deus te dá uma direção. Só que eu preciso te ensinar uma coisa. Pergunte o quê? Toda vez que você pedir ajuda de Deus, Deus vai mandar uma direção para você. Eu vou repetir: toda vez que você pedir para Deus te ajudar, Deus não vai te dar nada aqui, ó, de mão beijada. Ele vai te dar uma direção. Sabe qual que é o problema? Que tu está querendo uma solução e não uma direção. O problema é que você pediu para Deus te ajudar, e tu está querendo que Deus resolva a tua situação sem você fazer nada. Mas Deus está dizendo aqui hoje: se você pedir a minha ajuda, eu vou te dar uma direção, e na direção está a solução. Então peraí, Deus escuta o clamor do povo. Deus manda uma solução ou uma direção? Uma direção, porque Deus mandou um profeta. E o profeta então foi falar com eles. O profeta então foi dar uma direção. Olha lá. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, olha a direção: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Está lembrando para eles quem é Deus. Hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar: eu sou o Deus que mudei a tua história lá atrás, eu vou mudar de novo. Eu sou o Deus que já te tirei de muitas covas, eu vou te tirar dessa de novo. Eu sou o Deus que já abriu porta para você, eu vou abrir de novo. Eu sou o Deus que já te curou, vou curar de novo. Eu sou o Deus que já proveu na tua vida, vou prover de novo. Olha Deus lembrando quem Ele é para o povo. Olha Deus lembrando. Vai lá, pode passar.
e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. O que Deus está falando aqui, pastor? Eu já te dei tanta vitória, vou te dar mais uma. Eu já mandei embora tantos inimigos, vou mandar mais esse. Fica tranquilo, descansa teu coração. O Senhor é Deus de vitória, é Deus de guerra, e Ele está do teu lado. Pode aplaudir Ele, dá glória. Abre a boca, sacode esse lugar, igreja. Diga aleluia. Fala para o teu irmão, lembra ele, fala: o teu Deus, que já te deu vitória, vai te dar mais essa. Tá ligado, igreja? Tá ligado? Oh, aleluia. Pastor, tá tão difícil, calma. O Deus que te deu vitória lá vai te dar vitória hoje. Só que Ele não vai te dar vitória hoje só não. Se amanhã levantar outra guerra, Ele vai te dar vitória de novo. Vai ter vitória na tua vida todo dia. Porque essa palavra diz assim, que o povo de Deus marcha de vitória em vitória. Olha o profeta falando, ó. Assim diz o Senhor: eu sou o Deus que tirou vocês lá do Egito, que deu vitória para vocês sobre todos os povos, e dei essa terra para vocês. Sabe o que Deus está dizendo aqui para você? Calma, o que eu te dei, eu não vou deixar ninguém tirar da sua mão. O que eu já te dei, o que a porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. Você está preocupado pensando que o inimigo vai levar o que é teu, mas não vai, porque o que Deus te deu, ninguém toma. Recebe essa palavra pelo amor de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui hoje. Eu estou sentindo a presença, a glória de Deus vai se manifestar aqui hoje. Aleluia, pode passar. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não, olha aí, ó, olha o profeta. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. O profeta veio para lembrar eles o seguinte: olha gente, sabe por que vocês estão assim? Porque Deus falava e vocês não ouviam. Porque Deus orientava e vocês não seguiam. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque Deus tentou aconselhar vocês, mas vocês seguiram seus próprios conselhos. Quantas vezes Deus tentou guiá-los, mas vocês não quiseram ser guiados. Deus tentou pastoreá-los, mas vocês não quiseram ser pastoreados. Deus tentou ensiná-los, mas vocês não quiseram ser ensinados. Deus tentou tratá-los, mas vocês não quiseram ser tratados por Deus. Então o profeta está dizendo: tudo que vocês estão vivendo é porque vocês não deram ouvidos à voz do Senhor. Vocês não quiseram ouvir a voz de Deus. Irmãos, um dia eu preguei aqui na igreja uma seguinte mensagem: quem tem os teus ouvidos, tem a tua vida na mão. Quem é dono dos seus ouvidos, quem tem poder para falar o teu ouvido, tem o teu coração. Qual é a voz que você decidiu ouvir nessa terra? Quem é a voz de orientação, de direção, de comando e ordem na tua vida? Se nós não estabelecermos a voz de Deus como a voz suprema para a nossa vida, e a voz dos seus profetas como voz de direção para nós, nós vamos ouvir vozes erradas. Eles não quiseram ouvir a Deus, mas com certeza ouviram outros deuses. Eles não quiseram ouvir os profetas do Senhor, mas ouviram outros homens. Então escuta o que eu vou falar para você agora. Dependendo da voz que você eleger para ser a voz de comando na tua vida, essa voz vai te tirar da presença de Deus. Essa voz vai te afastar de todas as vitórias que Deus tem para a tua vida. Mas se você estabelecer um homem de Deus, um profeta de Deus, e o Senhor, o Espírito Santo, para te guiar, pode ter certeza que vai ter livramento, vai ter vitória, vai ter provisão, vai ter milagre na tua vida. Pergunta para o teu vizinho se ele está entendendo. Pergunta para ele: você está recebendo isso? Responde com um amém. Passa para nós. Então, olha aí, o anjo do Senhor veio. Olha aí, gente. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Agora que vai mudar a história toda. Escuta. Que pertencia a Joás, Abiesrita e Gideão. Vamos falar esse nome? Gideão. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Vou te explicar isso aqui rapidinho. É importante você entender.
Você ouviu hoje aqui que toda vez que Israel plantava trigo, qualquer outra coisa, os midianitas vinham, roubavam ou destruíam. O Gideão, esse cara aqui, ó, filho de Joás, plantou trigo. Ele plantou uma lavoura de trigo. E quem planta trigo e colhe manualmente, porque hoje tem máquina, né? Hoje é diferente o sistema. Mas quem planta e colhe manualmente tem que bater o trigo. Pá! Colhe e tem que bater os feixes de trigo. Pá! 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 Só que quem bate o trigo para separar da palha tem que fazer isso num lugar alto. Por quê? Porque quando bate, o vento leva a palha e separa, limpa o trigo. Só que Gideão não foi para o monte, porque se ele tivesse ido para o monte, os midianitas subiam lá e roubavam ele. O que o Gideão fez? Ele colhe o trigo e desce para o lagar. Lagar é um lugar baixo, onde se pisava a uva, para fazer vinho. Gideão está escondido dos midianitas, para não deixar o inimigo roubar aquilo que Deus tinha dado para ele. Aqui vai outra lição, irmão: esconde do inimigo aquilo que Deus te deu, protege aquilo que Deus te deu, irmão. Levante a mão, recebe isso na tua alma. Protege tua família, protege tua empresa, protege teu relacionamento, protege teu ministério, protege tudo que Deus te deu. Não entrega nas mãos do teu inimigo. Foi por isso que Deus viu Gideão, e Deus está vendo você aqui hoje. Gente que não vai entregar para o inimigo aquilo que Deus entregou na tua mão. Levanta a mão e fala comigo: diabo, eu não te entregarei aquilo que Deus me deu. Bate palma e celebra Deus, dá grito de glória aí. Aí agora escuta, para a gente encerrar a mensagem, e a gente vai chegar no altar. Olhe para cá. Aí o anjo viu que ele estava malhando o trigo, ó. Estava malhando o trigo no lagar para o salvar. Aí olha o que o anjo vai falar para ele, vai lá. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus é com você, Gideão. Deus é com você, meu irmão. Deus é na tua vida. Olhe para cá, olhe para cá. Pastor, mas está tudo dando errado. Deus está na sua vida. E se Deus está na tua vida, você pode mudar qualquer história. Fala para o teu vizinho: Deus está com você. Isso significa, fala para ele, isso significa que você pode vencer qualquer batalha. Você pode mudar a tua história. Quem está entendendo? Quem está ouvindo isso? Agora escuta. Quando o anjo fala para ele que ele é um homem valoroso e que Deus estava com ele, olha o que Gideão vai responder. Vai. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Dá uma pausa, olhe para cá. O que Gideão está perguntando? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou sendo roubado? Ei, é engraçado, né? Eu vou te explicar. Você não está entendendo? Vai entender agora. É engraçado que a gente sabe que está fazendo coisa errada. A gente está sofrendo por fazer coisa errada, por desobedecer. E a gente fica questionando Deus: por que isso está acontecendo na minha vida? Por que o Senhor está permitindo isso? Mas a gente sabe que está em desobediência, a gente sabe que está fazendo coisa errada, que está entristecendo Deus, a gente sabe que a gente está relutando para não obedecer à vontade de Deus, e aí está tudo dando errado, e a gente fica perguntando: por que tudo isso tem vindo na minha vida? Por que está acontecendo isso? Como se nós fôssemos inocentes, como se a gente fosse certinho em tudo. Gideão está perguntando: por que tudo isso está acontecendo? Por quê? Eu posso citar? O anjo não respondeu para ele, eu vou responder para ele. Eu posso citar? Porque vocês não deram ouvidos para Deus, porque vocês fizeram o que era mal perante o Senhor, porque ao invés de adorar a Deus, vocês foram adorar outros deuses. Você quer mais, Gideão? O anjo não respondeu para ele, quem está respondendo sou eu. O anjo não falou nada. Por que tudo isso nos sobreveio?
e que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram. Cadê os milagres que a gente escuta as histórias? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Não, Deus não desampara ninguém. Somos nós que abandonamos o Senhor. Davi escreveu assim, escuta essa, Salmo 37, versículo 25. Eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, Deus não desampara justos. Fala para o teu irmão, Deus não desampara justo. Fala assim, se você está sentindo, pergunta para ele, fala, se você está sentindo que Deus te desamparou, o erro pode estar em você. Gideão está dizendo, por que o Senhor nos desamparou? Gideão, eu vou te lembrar da primeira frase do primeiro versículo, primeiro capítulo. Vou te lembrar, Gideão. Porque vocês fizeram o que era mal perante o Senhor, porque vocês adoraram outros deuses, porque vocês não quiseram ouvir a voz de Deus. Só que o anjo não estava ali, olhe para mim, o anjo não estava ali para pagar pau, o anjo não estava ali para dar sabão, o anjo não estava ali para dar lição, o anjo estava ali para dar direção, porque o povo clamou a Deus, e quando o povo clamou a Deus por socorro, Deus respondeu o povo. Gideão está questionando, por quê? E aqui eu vou partir para o final da mensagem, olhe para cá. Quando Gideão questiona, o anjo não responde. E o próximo versículo, passa aí para a gente ver, passa aí, rapidinho, para vocês verem. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Você vê que o anjo não responde para ele. O anjo não dá a mínima para ele do que ele perguntou, cadê as maravilhas, por que isso está acontecendo? Gideão, eu estou te enviando, eu estou dizendo que eu vou te dar vitória. Passa o versículo, passa. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ei, a tua vitória não é porque você é grande ou pequeno, é porque Deus está na tua vida. Eu estou dizendo que Deus vai te dar vitória, não é por causa do teu curso, por causa da sua faculdade, por causa do teu sobrenome, é porque Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Passa aí. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Vai, passa para nós. E ele lhe disse, se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu é que falas comigo. Agora segura que eu vou te contar o resto. Segura aqui. O anjo está conversando com Gideão e dizendo que Deus vai usar ele para livrar Israel dos midianitas. Quando de repente Gideão fala assim, você me espera aqui um minuto, anjo? Me espera aqui um minuto. Gideão corre em casa, vai no quintal de casa e pega um cabrito. O que Gideão pega? Não é cordeiro, ele pegou um cabrito. Muito diferente de cordeiro, cabrito, muito diferente. Ele pega um cabrito e leva de oferta para Deus, e coloca em cima de uma pedra. Ele não teve o cuidado nem de levantar um altar, ele colocou em cima de uma pedra. Aí o anjo jogou fogo no cabrito, o cabrito pegou fogo e o anjo subiu para o céu, não falou nada, foi embora, falou nada, só colocou fogo no cabrito. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que cabrito é uma das piores ofertas da Bíblia, é uma das piores. Eu vou te provar. Lembra a história do filho pródigo? O homem tinha 2 filhos, um pediu a herança e foi embora, foi curtir a vida, perdeu tudo, foi comer, lavar junto com os porcos, depois voltou para casa. O que o irmão dele falou para o pai? Pai, eu estou aqui com o senhor a vida toda, o meu irmão sumiu, foi para o mundo, voltou, o senhor matou um bezerro para ele agora para fazer festa. Aí o irmão vira e fala assim, o senhor nunca me deu nenhum cabrito. O irmão questiona o pai dizendo, o senhor nunca me deu nem um menor, e está dando para ele um bezerro. O cabrito, irmão, era a oferta mais barata, era a oferta assim, quando você não tinha nada, você dava um cabrito. E foi isso que Gideão deu para Deus. Por isso que Deus colocou fogo e subiu para o céu. Só que na mesma noite, Deus desceu na casa de Gideão. Só que quando Deus desceu na casa de Gideão, escuta, na mesma noite, Gideão está dormindo.
Deus andou no quintal da casa de Gideão. E sabe o que Deus viu lá no quintal da casa de Gideão? Duas coisas. Pergunte o quê? Pergunte o quê? Deus viu um altar de Baal. Baal era um deus que o povo de Israel, inclusive a família de Gideão, estava adorando. Tinha um altar no quintal do Gideão, no quintal do pai dele. Aí Deus pensou assim: peraí, eu apareço para ele e ele coloca um cabrito em cima da pedra, mas Baal tem altar no fundo da casa dele. Aí Deus dá mais uma volta lá no quintal de Gideão e vê um boi desse tamanho de 7 anos. Um boi de 7 anos, irmão, um marruco de um boi. Aí Deus pensa assim: peraí, eu apareço para ele e ele não faz altar para mim, mas Baal tem altar no quintal dele. Eu apareço para ele, ele me dá cabrito, mas o boi está sendo preparado para Baal. Aí Deus acorda Gideão. Deus acorda Gideão e diz assim: Gideão, é o seguinte, eu tenho 2 instruções para te dar. Pois não, Senhor, pode falar. Primeira coisa, eu vou te dar vitória, mas você vai ter que derrubar o altar de Baal. Olhe para cá que você vai entender agora. Era aqui que eu queria chegar. Sabe quando é que Deus vai nos dar vitória? De verdade, quando nós derrubarmos os altares de Baal que estão na nossa vida. Quando nós derrubarmos da nossa vida tudo aquilo que tem tirado a presença de Deus de nós, tudo aquilo que tem roubado Deus da nossa vida, tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor e nos levado para a desobediência. Será qual que é o altar que nós precisamos derrubar hoje? Para alguns, o altar de Baal é um relacionamento que está te afastando de Deus, está roubando a presença de Deus, está te tirando da igreja, está te enfraquecendo, está te entristecendo, está fazendo você perder a vontade pelas coisas do Senhor e até pelo seu ministério, o seu chamado. Para outros, o altar de Baal são as amizades. Você está valorizando tanto seus amigos e suas amigas que estão se tornando mais importantes do que a obra de Deus na tua vida. Para outros, o altar de Baal se tornou os filhos. Está idolatrando os filhos. Os filhos são tudo. Você não diz que Deus é sua vida mais, mas você diz: meu filho é a minha vida. E a nossa vida é o Senhor. Repete isso comigo: a minha vida é o Senhor. Irmão, não diga que as coisas são a sua vida é o Senhor. Jesus é a sua vida. Você só está respirando porque Deus está dentro de você. Qual altar de Baal? Será que o altar de Baal é a empresa? Será que o altar de Baal é esse seu trabalho que é mais importante do que as coisas de Deus na tua vida? É o teu trabalho? Será que o altar de Baal é o dinheiro? Será que o altar de Baal é o carro? É a moto? É o futebol? Ou é o esporte? É errado esporte? Quando tira você de Deus, é. Qual altar que a gente precisa derrubar? Deus falou: Gideão, eu vou te dar vitória, mas você precisa derrubar o altar de Baal. Derruba o de Baal e constrói um altar para mim. Vou repetir: derruba o de Baal e constrói um altar para Deus, porque é o altar de Deus que resolve, é o altar de Deus que dá vitória. Enquanto tinha altar de Baal no quintal da casa dele, só tinha derrota e prejuízo. Mas o dia que ele levantou o altar de Deus, Deus deu vitória para ele. Então fala comigo: derrubar o altar de Baal, fazer um altar para Deus. Agora segura essa. Gideão falou assim: derrubar o altar de Baal? Gideão sabia que muita gente ia ficar com raiva dele. Afinal de contas, ele estava derrubando o altar do Deus do povo. Sabe o que Gideão fez? De madrugada, com todo mundo dormindo, ele foi lá e derrubou o altar. Por quê? Porque se ele faz isso de dia, eles pegavam ele. Ele fez de madrugada, mas ele estava ciente que ele estava comprando uma grande briga com o povo, mas Deus ia ficar do lado dele.
Eu quero dizer para você, o dia que você resolver derrubar os altares de Baal da tua vida, você vai perder muitos amigos, mas você vai ganhar a amizade de Deus. Muita gente, inclusive da tua casa, da tua família, pode ficar com raiva de você, mas o favor de Deus virá sobre a tua vida. Pergunta para o teu vizinho: e aí, está disposto a derrubar altares? Uma vez uma mulher virou para mim e disse assim: pastor, eu amo a igreja, mas eu não posso ficar, eu vou ter que sair da igreja. Eu falei: por quê? A minha família é contra a igreja. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: a senhora está me dizendo que a senhora vai escolher agradar a tua família do que agradar a Deus? É isso que a senhora está me dizendo? Ela falou: é isso. Eu falei: então tá bom. Eu falei: mas antes eu queria mostrar um negócio para a senhora. Coloca rapidinho no telão aí. Deixa eu abrir a Bíblia para a senhora, Mateus capítulo 10. Deixa eu abrir para a senhora aqui rapidinho. Mateus capítulo 10, versículo 35. Antes da senhora ir embora, deixa eu abrir para a senhora. Mateus 10, 35. Porque eu vim para pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Vai. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vai. 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Alguns altares que você vai ter que derrubar vai contrariar a tua família, mas está tudo bem. Agrada a Deus que depois Deus salva a tua família. Eu vou repetir porque tem alguém que tem que receber essa palavra. Derruba os altares, independente de quem vai ficar com raiva, e Deus resolve depois para você. Aplaude Ele aí. Aleluia. Dá glória, dá grito de aleluia aí. Para terminar, escuta. Gideão vai lá e derruba o altar de Baal e levanta o altar de Deus. Dá glória a Deus aí. Porque é o altar de Deus que traz vitória. Enquanto tinha altar de Baal, tinha derrota, destruição e vergonha. Só que agora o altar de Deus está levantado. Só que Deus vai dar a segunda e última direção. Pergunte qual? Gideão, primeira, derruba o altar de Baal e levanta um altar para mim. Aí Deus pegou pesado. Deus falou assim: ó, agora pega o boi que estava sendo preparado para o Baal e entrega no meu altar. Ai, meu Deus do céu! Irmão, se eles ficaram furiosos com o altar que foi derrubado, Gideão foi lá agora e pegou o boi que era para o Baal e deu para Deus. Gideão, eu não quero o seu pior, eu não quero cabrito, eu quero o melhor que você tem. Quer vitória? Pergunta o vizinho: quer vitória? Quer vitória? Pergunta para uns 3 aí: quer vitória? Então fala para ele: para de dar cabrito para Deus e começa a dar boi. Não entendeu, né? Começa a dar para Deus o que você dava no mundo. Começa a dar para Deus o que você era capaz de dar para as festas que você ia. Começa a dar para Deus o que você era capaz de gastar na droga que você usava. Começa a gastar para Deus o que você era capaz de gastar nas farras que você fazia. Porque quando era para Baal é boi, mas quando é para Deus é cabrito. Eu sei, eu conheço tudo de outros carnavais. Eu sei o que você fazia nos carnaval. Deus está falando contigo. Ei, não é o pastor Rodrigo não, é Deus. Eu sei o que você investiu, o que você gastava, o que você dava. Eu sei o tanto que você andava longe. Eu sei o que você fazia quando você era do mundo. Agora que você está na minha presença, então está fazendo só mais ou menos. Só que hoje eu vim aqui para te sacudir e dizer: para de dar cabrito, porque a tua vitória não está no boi. Ah, dá glória aí, dá glória aí. Aleluia. Olha para o vizinho e fala assim: tu fazia muito para Baal. Fala bem, tu fazia muito, hein? Eu ganhei uma vida para Jesus lá em Patos. Um amigo meu se tornou um amigo pessoal. Ele foi 5 vezes a pé em Romaria. De Patos a Romaria, sabe quantos quilômetros são? Quase 200. Ele foi 5 vezes a pé para pagar promessa.
para uma imagem de escultura. Aí o dia que ele converteu, entregou a vida para Jesus, eu falei: se prepara, camarada, porque agora tu vai andar 1000 quilômetros para Deus. Engraçado, né? Tu ia longe, tu andava longe, tu viajava, você fazia tudo para Baal. Agora que é para Deus, tu está fazendo tudo meia boca. Deus falou: Gideão, quebra o altar de Baal e levanta um para mim. E o boi que era para Baal agora é para mim. Gideão falou: sim, senhor. Pá, fez o sacrifício. Deus falou: agora eu vou te dar a direção da vitória. Vai, levanta o exército, eu vou te dar 300. E com os 300 nós vamos botar para correr os midianitas, os amalequitas e os do Oriente. E a vitória virá para Israel. Dá glória aí, igreja. Fica de pé no seu lugar.